Olá, nossos cumprimentos aos telespectadores da TV Legislativa, aqui pelo seu canal 14 da NET e 19 da BTV. No programa de hoje, no Fala de hoje, estamos recebendo aqui no plenário do Poder Legislativo, onde usamos de cenário para este nosso programa, o vereador Jefferson Forrest, do Partido dos Trabalhadores. Tudo bem, vereador? Prazer tê-lo conosco. Prazer é meu, Marcão, estar mais uma vez aqui contigo, conversando contigo também com os nossos telespectadores da TVL. Vereador, vamos aproveitar o início do nosso programa para falar um pouquinho sobre o seu trabalho aqui no Legislativo, como você avalia, né, o seu trabalho aqui no Legislativo. Antes de entrar, era essa a ideia que o senhor tinha do Legislativo blumenauense? Marcão, é um processo de aprendizado, né? Quando tu compõe um parlamento, que é o parlamento municipal, a força da democracia representativa, que hoje também passa por um momento de crise na sociedade brasileira, é um processo de amadurecimento e compreensão de como esse poder, que é o poder legislativo, ele é importante para a democracia e para a sociedade. Sem dúvida alguma, hoje a gente já está aqui quase na metade do mandato, com uma experiência diferente daqui no período do início do mandato. Acredito que talvez com mais condições também de poder resgatar esse papel do poder legislativo perante a sociedade. Está mais maduro, vereador? O senhor se considera mais maduro no parlamento? Eu acho que sim, sempre é um processo, né, Marcão? A vida te leva a esse processo. A vida, ela te leva a um processo de amadurecimento constante. E na política não é diferente, tu assume tarefas e essas tarefas, elas te trazem, né, uma bagagem de compreensão, de conhecimento, né? E tu vais absorvendo isso e carregando. Sem dúvida alguma, a gente tá mais maduro do período do início do mandato. Vereador, até alguns parlamentares de situação até acreditam que o senhor tem um papel aí duro contra o governo municipal. O senhor é realmente oposição ao governo Napoleão Bernardes? Claro, Marcão, sem dúvida, né? Eu hoje, aqui na Câmara, eu acho que esse papel ele é importante, esse papel deve ser exercido. Esse papel é tão importante, tanto para a Câmara de Vereadores como para o próprio Executivo. Um jurista nos diz que a oposição é importante, sem os contrários o debate não existe. Sem os contrários um governo não se policia e nem se esmera. Então, se a Câmara toda se subjugar, submeter ao Executivo, ao prefeito, o próprio Executivo vai navegar num mar de facilidades, né, num mar de tranquilidade, sem dúvida alguma, e não vai ser pressionado. Eu não tenho dúvida que o verdadeiro papel do Legislativo é pressionar o Executivo, é fiscalizar intensamente para que cumpra com a legalidade, é fiscalizar a boa aplicação dos recursos públicos. Esse papel é importante. Eu sou oposição, faço oposição, né? Não fui para a base do governo por troca de cargos ou de favores. Acho que isso, né, diminui o papel da Câmara, empobrece o próprio papel de parlamentar. Né? Essa postura é uma política velha, né? uma postura política velha, né, que acaba mais afastando as pessoas da política. Então, eu considero que o vereador tem que ser independente, tem que exercer o seu papel de combatividade aqui, né, exigindo que a legislação seja cumprida, que as melhorias para a cidade aconteçam, e esse é o papel que eu cheguei aqui, que eu vou continuar exercendo até o final da legislatura. Lembro também que apoiei o prefeito Napoleão Bernardes no segundo turno da eleição, sem nenhum arrependimento, era aquela situação política que estava colocada, e também acredito que em virtude disso nos dá mais força e mais gabarito para poder cobrar do Executivo. O senhor tem utilizado muito a tribuna para falar sobre questões da área da saúde, sobre questões da área da segurança pública, sobre as questões da área da educação, mas principalmente, vereador, nas questões no que diz respeito aí à manutenção pública, à manutenção do município, que atinge a todos quando não é bem feita. E, inclusive, na semana passada, o senhor trouxe aqui um dos exemplos, que é justamente a Rua Vale do Céu. Gostaria que o senhor falasse sobre esse assunto. Claro. Marcão, o governo Napoleão Bernardes, em 2 anos, é o governo mais atrapalhado da história de Blumenau. E posso te enumerar aqui diversas situações. A Ponte do Centro, até agora nada. Prolongamento da Humberto Campos, até agora nada. A margem esquerda, que inclusive eu alertei o prefeito que tinha um procedimento licitatório irregular, entramos no judiciário, o judiciário anulou, agora já contrataram uma nova empresa
e também não andou nada. O prefeito Napoleão Bernardes não entregou 5 ruas do sistema mutirão até agora. O prefeito Napoleão Bernardes passou por mais de 40 dias de greve, Marcão. Mais de 40 dias de greve, sendo que a pauta de reivindicação, quando a greve se encerrou, nos 43 dias, os 44 dias de greve, era a mesma pauta de 10 dias da greve. Nós tivemos toda a situação aí do atendimento nas unidades de saúde, as reclamações, uma mãe chorando, implorando. Né? Nós tivemos o Frozen, que foi queimado de uma forma negligente e criminosa. Né? Criminosa tanto de quem deixou queimar, como de quem queimou o Frozen. Nós tivemos, Marcão, um mar de atrapalhadas. A bandeira, eu posso enumerar aqui, passar o programa todo te falando de todas as burradas e atrapalhadas que o governo Napoleão Bernardes tem feito com a cidade de Blumenau até agora. E faço um desafio, inclusive, sempre fiz isso. Eu quero que a base do governo e que o próprio prefeito nos diga o que de bom fez pela cidade. Mais recente agora, nós tivemos as vagas cortadas nas creches, inclusive contrariando as próprias metas do Plano Nacional de Educação, e o prefeito está tentando responsabilizar a Lei de Diretrizes e Bases da Educação para poder justificar um corte de vagas. Então foram diversas situações. A Rua Vale do Céu, que é mais uma de tantas. Então eu acho que esse é o nosso papel aqui, é cobrar e exigir que o Executivo Municipal atenda às demandas da cidade de Blumenau e acabe com essas atrapalhadas todas aí, que quem paga o preço é a população. Vereador, o senhor, inclusive, na semana passada, esteve na Procuradoria Geral de Justiça de Santa Catarina, e lá na Procuradoria o senhor acabou protocolando uma representação contra o prefeito Napoleão Bernardes, é isso? Sim, Marcão, é a terceira vez, quarta, que eu vou ao judiciário contra o prefeito. Por quê? Nós temos aqui na Câmara, né, a prerrogativa dos requerimentos. Os requerimentos são os nossos instrumentos legais, eles são amparados pela Constituição e pela lei orgânica. Nos dão esse direito, que é a solicitação de informações para fiscalizar. Vou dar algum exemplo de alguns aqui. Eu solicitei ao Executivo Municipal todos os contratos de aluguéis firmados com o município. Para quê? Óbvio, eu quero saber onde é que estão os imóveis, quanto se gasta de aluguel no município, para realmente analisar se é necessário esses gastos, para realmente a Câmara consiga analisar se não tem alguém beneficiado com esses contratos de aluguéis. Não me responderam. Eu solicitei o contrato de aluguel do imóvel no Bom Retiro, onde era a casa da dona Adelina, contratada ali para o CAPS, está ali locada. Até agora não sabe quanto que o Executivo Municipal paga. Eu solicitei informações detalhadas sobre a dita bandeira, a famigerada bandeira que rasgou, quanto foi pago, para quem foi pago, e uma série de requerimentos. A gente caminhou para o Executivo, para que o Executivo nos respondesse. O prefeito não respondeu, Marcão. O prefeito não respondeu. É crime de responsabilidade. Ele está impedindo o trabalho de fiscalização da Câmara de Vereadores. Por que nós fomos até a Procuradoria-Geral de Justiça? Porque só o Procurador-Geral de Justiça pode encaminhar uma ação de crime contra o prefeito, visto que ele é prefeito. Ele tem foro especial. Só o Tribunal de Justiça pode julgar um prefeito e só a Procuradoria-Geral de Justiça pode encaminhar uma ação contra o prefeito. Então foi isso que nós tomamos e não tenho dúvida, isso vai dar muita dor de cabeça para o prefeito Napoleão Bernardes se continuar agindo dessa maneira, não respondendo os requerimentos dos vereadores e prejudicando o trabalho de fiscalização do Legislativo Municipal. O que o senhor espera com essa representação? Eu espero que tenha uma ação de crime contra o prefeito. E eu não tenho dúvida que o Ministério Público vai encaminhar isso. Uma ação de crime que processe o prefeito, que o prefeito responda aos requerimentos que estão faltando. Se for, requerimentos meus, são 70 requerimentos. Imagina, não foram sequer respondidos. Sequer respondidos, nem nada. Não veio nada. O senhor acredita que isso é uma falta de respeito com o Legislativo? Sem dúvida alguma. Eu tenho um exemplo, mas demais. Eu tenho um exemplo que eu solicitei o extrato bancário da conta da COSIP, que é a taxa de iluminação pública, certo, que é uma verba carimbada, uma verba que tem destino próprio, que é investir na iluminação pública. Não me responderam até hoje. Onde é que está o dinheiro da COSIP? Nós temos que saber. A Câmara tem que saber onde é que está sendo investido o dinheiro da taxa da COSIP. Se tiver desvio para outra área, também é outro crime. E sem essas informações, inviabiliza o trabalho de fiscalização do Parlamento? Nenhum. Aí o vereador vai ali, dá discurso na tribuna, fica por isso mesmo, né? E sem falar que
Os requerimentos são documentos, documentos oficiais que nos dão, inclusive, né, margem para também ir ao Poder Judiciário. Bom, vereador, o senhor encaminhou aí um projeto que institui a jornada escolar em período integral nas instituições municipais, de acordo com a legislação nacional. Gostaria que o senhor explicasse um pouquinho mais sobre essa sua ideia e seu pedido. Marcão, né, a Constituição Federal de 88 nos diz que o ensino, que a educação começaria a partir dos 4, 5 anos de idade. A Lei Federal de Diretrizes e Bases da Educação, que trata de diretrizes e bases da educação, regulamentou. Ela obriga que hoje todo pai matricule seu filho a partir do 4º, 5º ano de idade no ensino fundamental. É obrigatório, porque a alfabetização começa ali, o ensino fundamental começa ali. O prefeito Napoleão Bernardes cortou as vagas em creche para as crianças acima de 5 anos de idade. Argumentando o quê? Argumentando que a lei federal teria indicado isso. A lei federal não indicou isso. A lei federal apenas diz que tem que começar a educação a partir dos 4 anos. Mas a criança pode permanecer na escola as outras 4 horas após o período de alfabetização. Isso nos diz a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. O Plano Nacional de Educação nos diz que o ensino integral é meta, que deve ser cumprido. E a Prefeitura de Blumenau tem até meados do ano que vem para encaminhar um plano municipal de educação em conformidade com o Plano Nacional de Educação, que atenda às metas do Plano Nacional. Por que nós apresentamos esse projeto de lei? Para que não seja mais desculpa que a criança, a partir dos 5 anos, fique apenas 4 horas na escola e volte para sua casa. Então nós apresentamos, esperamos que a Câmara aprove, que o prefeito Napoleão sancione essa lei e que isso não sirva mais de desculpa para cortar quase 2.000 vagas em creches na cidade de Blumenau. Vereador, mas se hoje já está difícil, se atender em período integral, não vai ficar pior? Mas as crianças já estão matriculadas, Marcão. Elas já estão. Elas já estão. O que vai acontecer, que o prefeito Napoleão tentou, é cortar, aliás, que está vindo 7 novas creches para o município do governo federal, ele tentou o seguinte: as crianças já estão em período integral, só vão poder ficar 4 horas. Tu imagina o deslocamento dos pais, o processo de logística, né, desses pais, sem falar que vão ter o próprio emprego, né, comprometido. Então a criança fica 4 horas na escola no período de alfabetização e de educação fundamental e as outras 4 horas de atividade, né, extracurricular, né, esporte, teatro, cultura, enfim, diversas outras atividades que podem continuar exercendo. Vai continuar como está, apenas 4 horas na educação fundamental e as outras 4 horas em períodos de atividades extracurriculares. E esse projeto está em trâmite aqui no Parlamento? Está em trâmite. Espero ainda hoje analisar o projeto na Comissão Constituição e Justiça. Vereador, o senhor teve o seu sogro e a sua sogra reeleitos aí na última eleição. Eu quero falar sobre isso no próximo bloco, pode ser? Claro, com certeza. Vamos a um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente retorna conversando hoje com o vereador Jefferson Forrest, do Partido dos Trabalhadores. É um minuto só, a gente já volta. Olá, amigos e amigas, nós estamos de volta aqui no programa Fala Vereador, conversando para você que não acompanhou o primeiro bloco, nós estamos conversando hoje com o vereador Jefferson Forrest, do Partido dos Trabalhadores. Vereador, deixa eu perguntar um pouquinho sobre esse seu trabalho que o senhor faz aí junto aos estudantes, mesmo porque o senhor passou aí pela União aí, Catarinense dos Estudantes, e o senhor tem acompanhado, o senhor procura acompanhar aí todo o trabalho que é desenvolvido aí nas academias, junto aos estudantes no estado de Santa Catarina. Eu gostaria de falar nesse assunto mesmo porque o senhor esteve acompanhando aí o trabalho desenvolvido pela União Catarinense dos Estudantes, aliás, que completou 65 anos, é isso? 65 anos, Marcão. É uma história, uma longa história. Eu sempre digo o seguinte: contar a história do movimento estudantil brasileiro é contar a própria história do Brasil, a própria história do país. Muitas vezes os estudantes foram
a vanguarda do povo brasileiro, foram a voz do povo brasileiro, principalmente no período de restabelecimento da democracia. Eu presidi a União Catarinense de Estudantes, foi meu berço de formação política, o Diretório Central dos Estudantes, o Centro Acadêmico. Foi um período de uma militância política muito intensa e um período diferente do país. É um período que as grandes bandeiras do movimento estudantil eram não os acordos com o Fundo Monetário Internacional, não a ALCA, a Área de Livre Comércio das Américas. Eu lembro do plebiscito da dívida externa, que nós organizamos em todas as universidades do estado de Santa Catarina. Também as bolsas do artigo 170, que hoje acabam beneficiando milhares de estudantes por todo o estado de Santa Catarina. Foi uma grande luta nossa na época da União Catarinense dos Estudantes. Então tem uma história importante, né? E principalmente também é ali um celeiro de formação de quadros, de militantes que acabam contribuindo bastante com a democracia, né, e com o processo democrático do país. Né? Guardo só ótimas lembranças do movimento estudantil, sem dúvida alguma, marcou também a minha vida pessoal. E é por isso que o senhor continua acompanhando esse trabalho do movimento estudantil? Porque é prazeroso, né, Marcão? Tu acabas, né, te envolvendo, revivendo situações. Né? Eu viajei todas as universidades do estado de Santa Catarina, né? Fui da União Nacional dos Estudantes, olha, quase todos os estados da federação estive, alguns países, uma militância política bastante intensa, né, que também a gente carrega hoje, traz para o parlamento, né, um pouco desse DNA da luta dos estudantes brasileiros. Vereador, depois das eleições é a primeira vez que nós temos a oportunidade de conversar aqui no Fala Vereador. Bacana. E quero saber do seu sentimento de ter aí o sogro e a sogra reeleitos com mandatos a deputados. Ela, né, como deputada estadual e ele como deputado federal. A deputada Ana Paula vai para o quarto mandato. São 4 mandatos. Ela tem dito que foi a última eleição de deputado estadual que ela disputa. O deputado Décio Lima vai para o 3º mandato. Eu, inclusive, pedi licença para coordenar a campanha do deputado Décio Lima, uma campanha que foi estendida a quase 200 municípios. O deputado Décio Lima hoje é um dos mais importantes parlamentares catarinenses no Congresso Nacional, né? Volta para o Congresso Nacional com muita força política agora, muita força política mesmo, né? Então acredito que pode contribuir. Né? Para nós que passamos esse período todo de campanha, que é um período de muito desgaste, né, físico, emocional, né, sem dúvida alguma a vitória, ela é uma vitória que nos lava a alma e nos dá a certeza de um trabalho importante, tanto feito pela deputada Ana Paula na Assembleia Legislativa, quanto pelo deputado federal Décio Lima no Congresso Nacional, Marcão. Vereador, os números, tanto do deputado federal Décio Lima quanto da Ana Paula, foram menores aqui na cidade de Blumenau. A que se deve isso? Eu sei que o senhor fez um trabalho aí no Estado, mas a que se deve isso, no seu ponto de vista, agora friamente analisando? Marcão, debate interessante. Inclusive, no almoço domingo, conversava com o Décio sobre isso. É um debate muito interessante. Por quê? Eu acredito, e para nós, o PT, nós temos que encarar isso, né, com muita humildade, com muita tranquilidade. Né? Nós estamos num processo de desgaste na cidade. Nós diminuímos a votação. Então, ou nós encaramos isso, porque, né, se eu tivesse uma resposta, talvez nós não tivéssemos perdido a eleição tanto da Dilma em Blumenau, como o Décio e a Ana Paula tivessem diminuído a votação na cidade, se eu tivesse uma resposta para isso. Mas eu acredito que cabe a nós tentar analisar isso aí, interpretar isso aí, né, entender esse processo, né, ou é um processo de desgaste de tempo, ou talvez, né, nós não estamos falando a linguagem do povo, né, não estamos, né, atendendo às necessidades da população. Acredito também que as obras, a da 470 acabou nos prejudicando nesse sentido. Os recursos federais que vêm para a cidade, muitos chegam aqui e a gente acaba, a população nem sabendo que foi trabalho do Décio em Brasília, da Ana Paula, enfim. Eu acho que talvez esses são alguns fatores. Cabe a nós, o PT, com os pés no chão, tentar analisar isso aí com muita humildade política para poder reverter esse quadro. Bom, e a reeleição de Dilma Rousseff, qual é a leitura que o senhor faz aí do resultado global das eleições? Marcão, muito interessante. Esse é um debate que eu tenho feito nos últimos dias. Acordado e indo dormir com um ponto de interrogação.
né, nas reuniões internas tenho dito que para nós cabe mais pontos de interrogação do que afirmações. Porque nós ganhamos a eleição no país. E a vitória no país só se deve por alguns fatores. Primeiro, porque o nosso governo mudou de fato a vida do povo. A vida do povo melhorou significativamente. Acho que a campanha do Aécio pregando o ódio, ela foi uma campanha que afastou muita gente. Trouxe uma parcela, mas afastou muita gente. Né? Por pouco nós não perdemos essa eleição. Em Santa Catarina nós perdemos a eleição. Nós tivemos uma vitória eleitoral, mas uma derrota política. Tivemos uma derrota política. Né? Em Blumenau, então, nem se fala. Né? Está entre os municípios que deram o maior percentual de votos para o Aécio no país. Blumenau, Timbó e Brusque. 3 cidades estão aí entre as cidades que deram o maior percentual de votos para o Aécio no país. Agora, entender esse processo todo, ele é complexo. Eu considero que a eleição da Dilma, a reeleição da Dilma, ela vai seguir um novo caminho. Espero que ela faça as reformas importantes que o Brasil precisa. Faça uma reforma política, para que a reforma tributária, né, que acabe com a guerra fiscal dos estados, tente ao menos encaminhar algumas questões sobre a reforma tributária, para que a regulamentação da mídia, e quando se fala em regulamentação da mídia, não se fala em cerceamento, em hipótese alguma, se fala em democratização da mídia. A mídia brasileira é concentrada nas mãos de poucas famílias. Então, nós temos que regulamentar a mídia, democratizando ela e reafirmando os princípios da liberdade de imprensa. Eu sou um otimista em relação ao governo da Dilma. Acho que vai fazer isso. Acho que vai combater a corrupção. Né? Acredito que o governo da Dilma pode ser melhor que o segundo governo. E acredito que nós temos que, diante disso, nós podemos reverter esse quadro antipetista, né, consolidado, uma parcela forte, tanto na cidade de Blumenau quanto no estado de Santa Catarina. Esse resultado apertado no segundo turno aí, ele é bom para a democracia? Ele é bom para que o próprio Partido dos Trabalhadores, para que o próprio governo federal faça uma reflexão? Sem dúvida. Ele é importante, porque mostra que o país não é unânime. A democracia ela não é unânime. Existe uma parcela grande descontente. E o desafio é atender os descontentes. O desafio é atender. Agora, todas as manifestações que surgiram pós-campanha, de preconceito, xenofobia, isso é um absurdo, né? Nós temos a democracia, não podemos permitir, em hipótese alguma, intervenção militar ou qualquer volta ao passado que signifique um retrocesso do ponto de vista democrático. Acho que é bom para o país, né, esse resultado eleitoral, para a própria democracia, e o Brasil vai seguir avançando. Vereador Jefferson Fortes, como será o futuro do nosso país com a Dilma? O que você espera do futuro do nosso país? Para os seus filhos, para os seus netos? Marcão, eu sou um otimista do Brasil. Nós temos apenas 125 anos, estamos agora passando pela proclamação da República. Há duas gerações atrás, nós vivíamos sob as égidas do Império. Então, sou otimista. Hoje o Brasil está entre as maiores economias do mundo, né? Gerou emprego, distribuiu renda. O Brasil avançou significativamente em várias questões. Sou um otimista do Brasil. Espero que reformas importantes venham, né? Que a nossa democracia se consolide cada vez mais. Sem dúvida alguma, né? O Brasil vai avançar ainda mais para ser um país mais justo, né? E soberano, né? Perante as demais nações. Vereador Jefferson Fortes, foi um prazer tê-lo conosco aqui no Fala. Espero contar com o senhor aí em outras oportunidades também, né? E sucesso na caminhada. Obrigado, Marcão. Para mim também foi um prazer. Estou sempre à disposição aqui da TV Legislativa. Ok, sucesso. Conversamos no Fala de hoje com o vereador Jefferson Fortes, do Partido dos Trabalhadores. Fala volta na semana que vem, conversando com outro parlamentar blumenauense. Um abraço a todos. Até lá.